E aí, preparados para mais uma aula de matemática, uma aula preparatória para a prova do Enem. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, um assunto muito recorrente na prova do Enem. Nós vamos falar um pouquinho de probabilidade, que assusta a galera, né? Bom, vamos já começar nossa aula então de hoje, que vai falar de probabilidade, mas eu gostaria de mostrar uma situação para você, né? E começar nossa aula com a seguinte pergunta: qual é a chance de chegar atrasado no Enem? Igual aquela galera, aqueles malucos, né, que chega muito atrasado, chega correndo, né? Geralmente quando a gente fica lá na porta das escolas, sempre encontra, né, um outro atrasadinho que chega lá correndo desesperado, apavorado, empurrando o portão, né? Chega até a ser cômico às vezes. Espero que não aconteça contigo, tá? Bom, é o seguinte, olha só essa situação, né, que eu vou propor para você e depois a gente vai discutir um pouquinho. Ele fala assim, um estudante de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de se atrasar para chegar na escola onde ele vai fazer o Enem. E isso quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima que 30% é a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. A pergunta é: qual é a probabilidade desse estudante, morador aí, se atrasar, né, morador dessa região, se atrasar para o Enem no dia aí da prova e dada aquela estimativa de chuva? Você conseguiria resolver esse exercício na hora da prova? Então vem comigo que hoje eu vou mostrar como que você tem que fazer esse tipo de situação na prova do Enem. Bora lá? Bora! Então é o seguinte, hoje, né, a gente vai especificamente falar de exercícios que envolvem dois termos. A gente costuma até chamar de regra do e e do ou. Quando a gente usa uma, quando a gente usa outra, é importantíssimo você saber o momento certo de usar uma e a outra, ou às vezes até as duas no mesmo exercício, tá? E aí, você também tem que entender como que o Enem cobra isso e principalmente como a gente tem que resolver, não é verdade? Então, essa regra do e e do ou, você tem que obrigatoriamente saber para resolver exercícios de probabilidade no Enem, tá ok? Então, eu vou começar resolvendo com você já essa situação, que foi um exercício do Enem. É lógico que eu fiz uma adaptaçãozinha ali para estudante e tal, mas o exercício do Enem dita o seguinte para nós, ó: um morador de uma região metropolitana tem 50% de chance de se atrasar para ir para o trabalho, né? Aqui até ficou a palavra Enem aqui, né? Aí, quando chove na região, caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25% para um determinado dia. O Serviço de Meteorologia estima que 30% é a probabilidade de ocorrência de chuva naquela região. Aí a gente vai perguntar: qual vai ser a probabilidade desse cara se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dado a estimativa de chuva, tá? Então, a gente tem que fazer essa análise agora. E como que a gente resolve esse exercício? Primeiro, vamos para duas essências, né? O que nós precisamos saber dessa regra do e ou, né? O que a gente precisa conhecer a princípio? O primeiro detalhe é que, na própria interpretação, porque nem sempre o exercício vem falando, agora você vai usar a regra do e, agora a regra do ou. Não, na própria interpretação, você vai ler, você vai falar, tem que acontecer isso e aquilo, tem que acontecer isso ou aquilo. E aí o que predomina, ou o que nós trazemos como essência, é que toda vez que você interpretar e falar o e, é porque você vai fazer uma multiplicação das probabilidades que você está analisando. E sempre associando probabilidade à palavra chance, beleza? E toda vez que você falar ou, é isso ou aquilo, nós vamos fazer a soma dessas probabilidades. Tá ok? Então, nos exercícios do Enem, é importante que você já tenha isso pré-estabelecido em mente. É claro que, em algumas situações mais aprofundadas de probabilidade, no qual nós também vamos trabalhar em exercícios em uma aula mais para frente, uma aula no futuro, a gente vai dar uma aprofundada em probabilidade. Os exercícios de hoje, envolvendo o e e o ou, em suas formas básicas, a gente não precisa estruturar muita coisa. Quando
quando aparecer esse tipo de exercício, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes no ou a gente não precisa só somar as duas probabilidades, a gente tem também que tirar a interseção entre eles para não ter uma contagem repetida. Não é o que acontece nesse tipo de exercício que eu vou mostrar hoje, tá bom? Então, por isso que eu não estou preocupado. Então, o que eu já vou pedir para você fazer? Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, né? Porque quando chegar a outra aula de probabilidade, aí eu vou aprofundar, eu vou mostrar para você, ó, cuidado, porque tem esse tipo de exercício também na prova do Enem, mas a estrutura é bem diferente e eu vou mostrar para você mais para frente, combinado? Então já se inscreve aí, já deixa o sininho ativado e se também não for atrapalhar muito, já curte o vídeo, beleza? Para nos ajudar no engajamento, pra gente sempre se animar cada vez mais aí de produzir conteúdo para te ajudar. É claro! Bom, então vamos lá. Aí, quando a gente fala o e ou o ou, né, para a gente poder analisar uma situação, igual eu falei, ou multiplica ou a gente vai somar, um dos dois. Na própria interpretação, a gente vem modelando isso. Quer ver? Veja, primeira coisa que a gente tem que ter em mente nesse tipo de exercício, que é meio que um padrão, viu? Ele vai dar uma estimativa ou uma chance de alguma coisa acontecer que vai ser, digamos assim, a picuinha do exercício. A picuinha do exercício aqui é o quê? É a chuva, né? Então ele se atrasa num dia que chove e dia que não chove também tem a chance dele atrasar. Então o primeiro detalhe que a gente vai fazer é assim, ó, a gente vai escrever aqui, primeiro, com chuva, vai ser uma situação, e depois nós vamos trabalhar também com a ideia de quando não chove. Então, eu vou colocar sem chuva aqui do outro lado. Beleza. Aí, o que nós sabemos, e olha como eu vou montando e vai saindo bonitinho esses termos, a gente sabe o seguinte, ó, o morador da região metropolitana tem 50% de chance de atrasar, mas olha só, ele atrasa com chuva, ou seja, ele tem que atrasar e chover naquele dia, tá? Então, com chuva eu tenho que anotar a probabilidade dele atrasar, que é de 50%. Então eu já vou marcando em forma de fração ali. E olha a ideia lá, a gente vai trocar o e por uma multiplicação. Olha como eu estou interpretando. Então ele tem 50% de chance de atrasar para o trabalho quando chove na região. E qual que é a chance de chover na região? A chance de chover é de 30%. Então, eu vou marcar lá, ó, 30 sobre 100. E algumas probabilidades a gente tem que ter uma sacada. Pô, se tem 30% de chance de chover, qual é a chance de não chover? Então, ele não vai contar, mas ou chove ou não chove. Então, se são 30%, dentro de um padrão de 100%, faltam 70% de não chover, tá? Então, eu tenho que ter isso em mente, tá ok? Então, eu já vou lá e marco essa essência aí. Bom, deixa eu até colocar aqui, ó, 70% sem chuva, tá? Que é a porcentagem de não chover e chuva. Beleza. Aí a gente, né, tem, então, a primeira interpretação, olha lá, ó, atrasar e chover, ou, e aí que vem a ideia. Olha o que acontece agora, ó. Ou ele atrasa sem a chuva. Se liga? Então, olha a minha fala. Quando eu falo esse ou, automaticamente a gente já vai lá e coloca a soma. E perceba que não tem como chover e não chover, né? Isso não existe, ou chove ou não chove. Então, é uma probabilidade separada uma da outra. A gente pode fazer direto essa continha. Então, qual que é a chance dele atrasar no dia que não chove? A probabilidade dele atrasar no dia que não chove é de 25%. Olha lá, ó. Não chuva, 25%. Beleza, então eu vou colocar aqui, ó, atrasar sem chuva, 25%. E qual que é a chance de chover aqui? Aliás, de não chover, né? E não chover. Então, a chance de não chover vai ser de 70%. E aí, como eu falei o e, olha lá, eu já troquei ele por uma multiplicação. Tá armada a conta. Praticamente acabou o exercício. Agora é o que a gente precisa fazer, né? Então, as continhas aqui, a gente já pode brincar um pouquinho de simplificação, né? Por exemplo, eu já vou simplificar esses zeros aqui, e aí vai dar 15 sobre 100, quando eu multiplica em cima e embaixo, né? Mas, olha lá, a outra parte, eu vou simplificar um zero aqui, e depois eu volto uma casinha, tá bom? Porque eu já vou perceber que eu vou multiplicar 100 vezes 10 vai dar 1000. Então, eu vou deixar 100 só ali. Então, eu vou fazer primeiro 25 vezes
7. Então, 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 14, 15, 16, 17. E aí ficaria aqui 100 vezes 10, ficaria 1000, né? Mas se eu voltar uma casinha, tá tudo certo. Fica dividido por 100, onde eu igualei os denominadores. Olha lá, ó, igualei os denominadores, já vou deixar o 100 ali. E aí eu vou simplesmente somar, né? O 15 mais os 17,5, que vai dar 32,5. Então, nós temos ali, voltando duas casas, resultado final, 0,325, que é os 32,5%, né? Então, a alternativa certa vai ser a letra C. Maravilha aí, ó. Então, é um esquema que a gente tem que ter para resolver esse tipo de exercício. Tá ok? Então, a gente vai automaticamente interpretando quando ele fala o E, quando ele fala o OU, e a gente modela essa estrutura, trocando o E por vezes e o OU por soma. Simples assim, para resolver toda situação como essa. Beleza? Ó, e exercícios de probabilidade, a gente sabe que a maioria dos exercícios são difíceis. Inclusive, aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo no qual eu apresento os 33 exercícios mais difíceis do Enem, da história aí do Enem. E aí, depois a gente até ranqueia esses exercícios. E probabilidade está lá no topo dos mais difíceis. Então, o povo tenta, de cara, já pular, só por ver probabilidade, porque tem essa, né, essa distinção. Inclusive, fica até o final que a gente vai ter uma conversa sobre probabilidade, tá? Até o final do vídeo, a gente vai ter uma conversinha séria aí sobre probabilidade. Só que, veja bem, enquanto a galera tá pulando, para o pessoal que vai prestar o Enem e quer passar em medicina, cara, o exercício de probabilidade é o que vai fazer a diferença. Então, se você quer passar em medicina numa das 33 mais do Enem, cara, você precisa acertar exercício de probabilidade. Precisa. Se você não acertar, você tá atrás. Se você não sabe resolver, tá bom? E esse tipo de exercício assusta muita gente. Uma galera erra, o índice de acerto desse tipo de exercício é pequeno. Então, eu sei que é o tipo de exercício que é fácil e a gente pode, né, passar à frente de muita gente com ele, sabendo resolver ele, tá bom? Então, guarda essa regrinha aí, tá? Bom, vamos para mais um exercício para a gente entender como que se aplica a ideia do ou, né, em outra situação, mas você vai ver que é dentro de uma probabilidade, dentro de uma chance e tal, mas acaba não sendo um exercício tão complicado, tá bom? Tão difícil assim. Bem, ele dá trabalho porque tem bastante continha, mas não é tão difícil. Ele fala assim, ó, suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de 5 tipos de pneu, 1, 2, 3, 4 e 5, em que o fator de eficiência climática EC, índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado da seguinte forma. Então, ele coloca o EC do pneu 1, com chuva é 6, sem chuva é 3. O EC do pneu 2 com chuva é 7, sem chuva, menos 4. O EC, né? Então, essa eficiência climática aí para cada tipo de pneu está marcado aí, né? Todos eles, já viu que está só repetindo os valores. Ok, vamos ver o que mais que ele fala. O coeficiente de rendimento climático, CRC, de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de EC com ou sem chuva. Tá vendo? Então, ele já colocou a ideia do ou ali. Com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. Bom, no dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70%. Aí vai uma dica, todo exercício do Enem que ele fala de chuva, assim, envolvendo probabilidade, ele sempre fala a chance de chover. Então, você já vai lá no cantinho e você vai fazer assim, ó. Então, 30% é de não chover, tá? Já deixa marcadinho ali do lado, tá ok? E aí ele quer saber, obviamente, qual pneu vai ser escolhido nesse dia entre os 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Como que a gente vai fazer? Bom, clássico, todo tipo de exercício envolvendo muito texto assim, ele tem uma picuinha, ou aquele comando do exercício. Nesse caso nosso, qual que é a picuinha, qual que é o comando do exercício aqui? É calcular o coeficiente CRC, de rendimento climático. Esse coeficiente é que vai ditar qual pneu que eu escolho. Eu tenho que chegar no maior possível. E aí o exercício passa comando para a gente. Qual comando ele passou? Quem é esse coeficiente? Como que se calcula? Ele é calculado pela soma. A soma de quem? Ó, soma
dos produtos. Opa! Então, eu vou ter que somar a multiplicação dos fatores. Com quem? Com as probabilidades. Esse é o comando do exercício. Eu tenho que somar a multiplicação do EC com a probabilidade. Então, organizando tudo isso, agora com essa ideia em mente, vem comigo para você ver o que ele pede para a gente. Ó. Então, eu vou calcular o CRC do pneu 1. CRC do pneu 1. O que ele pede para a gente fazer? Somar o EC vezes a probabilidade de chover. Então, a gente vai ter que separar antes aqui, deixa eu só organizar mais bonitinho. A gente vai ter que organizar assim, ó, com chuva ou sem chuva. E aí nós vamos ter que começar lá. Então, o primeiro pneu, o CRC do primeiro pneu, ele fala para a gente assim, ó, vou colocar só um aqui, já sei que eu estou calculando CRC, com chuva. A chance de chover é 70%. E qual que é o EC dele com chuva? 6. Ah, então, vou multiplicar por 6. Ou que ele já falou que eu tinha que somar tudo isso, então eu vou somar a multiplicação da probabilidade com o EC, ou eu vou pegar a probabilidade sem chuva, que é de 30%, e vou multiplicar pelo EC sem chuva, que agora é de 3. Tá? Então, vou armar aqui rapidinho todas as propostas para a gente vir depois destrinchando uma a uma, tá bom? Então, a gente vai calculando depois, ó. O 2 vai fazer o quê? Ele vai multiplicar 70% vezes o EC dele é 7 com chuva, ou a gente vai multiplicar agora 30% vezes menos 4, que é o EC dele, olha lá. Vendo? Então, é só continha que a gente vai ter que armar para cada uma daqueles EC, né? Daqueles coeficientes. Então, vamos lá, sem preguiça, vamos adiantar aqui. Diminuir um pouquinho aqui, ó. Aí, vamos lá. O próximo vai ser, então, o terceiro, que ele passou para nós. Então, vai ser 70% vezes menos 2, mais 30% vezes 10. Depois, o 4 vai ser 70% vezes, que é a probabilidade, vezes 2, ou 30%, que é a probabilidade, vezes 8. Por fim, nós vamos ter o 5, que é 70% vezes menos 6, mais 30% vezes 7. Então, organizado tudo isso, agora vamos fazer as continhas, né? Para a gente finalizar e ver qual é o maior. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer primeiro ali 60. Vou deixar tudo na base, no denominador 100. Né? Não vou ficar simplificando muito, não, porque aí eu comparo só o número que ficar em cima, né? Tá fácil, tá somando. Então, eu vou fazer lá, ó, 6 vezes 7 dá 42, com 0 dá 420 sobre 100, mais 90 sobre 100, que eu fiz 3 vezes 30 ali, lembrando que multiplica em cima e embaixo na multiplicação, né? Aqui, como nós temos o mesmo denominador, olha lá, ó, facilitou, 90 mais 420, 510. Aqui vai dar 490 dividido por 100, menos, olha, cuidado com essa palhaçada, aqui está somando, mas quando eu multiplicar menos 4 vezes 30, vai dar menos 120, olha lá, ó. E aí eu já sei que menos com mais dá menos, lembra? Trabalhando com o oposto. Então, eu já vou colocar direto lá, ó, 120 sobre 100, tá ok? Então, a gente já vai se preocupando aí também com esses detalhes. Vai dar 300, 90 menos 20, 70, 370 sobre 100. Se você esquecer um sinalzinho e confundir um sinalzinho, você muda o resultado do exercício. Então, aqui vai dar, olha lá, ó, menos 140 sobre 100, mais 300 sobre 100. Então, lá, vou tirar, vai dar 200, 40, 160 sobre 100. O outro vai dar 140 sobre 100, mais 240 sobre 100. Somando, vai dar 380. Enfim, é fazer as continhas para a gente perceber, né? Que não tem um jeito prático de se descobrir qual vai ser o maior e o menor, né? Então, nós vamos ter aqui menos 210 sobre 100. As continhas daria até para fazer de cabeça, de repente, mas aí a gente já percebe que nesse exercício, qual vai ter a menor chance, né? O menor de todos aqui vai ser, aliás, o maior, né? Ele queria o maior, não é o menor, né? Vou até conferir, porque é um lance também desse tipo de exercício. Quando a gente calcula várias situações, tem exercício que o Enem pergunta qual é o maior, tem exercício qual é o menor, né? Então, a gente tem que ficar atento. Nesse caso, né, deve-se escolher o que tem o maior
certo? Então, como é o maior, está escrito aqui, ó, o maior CRC naquele dia, então o maior de todos é 510 sobre 100, alternativa A, beleza? Que é o primeiro, pneu 1, olha lá. Beleza? Então, é um exercício tranquilo de probabilidade, ele não é difícil. E aí, quando você se depara com esse tipo de exercício, tenta resolver ele, tá? Porque você percebe que ele está só numa essência de E, de ou, e vou reforçar o convite. Futuramente a gente vai ter uma aula para aprofundar nos exercícios de probabilidade, principalmente para a gente ter um parâmetro de falar assim, ó, lembra aquele exercício do E e do ou? São os exercícios mais simples, eles são assim. Agora, olha esses mais difíceis como são. Geralmente a gente percebe ou a gente distingue os exercícios difíceis de probabilidade quando ele trabalha com a probabilidade que é por distribuição binomial, exige uma combinação ali para a gente fazer as contagens. Então, ele acaba sendo mais extenso no próprio enunciado, dá para perceber isso, tá bom? Então, exercício de probabilidade, eles têm os difíceis? Tem, mas tem os fáceis também. E aí, a galera que está pulando de probabilidade, está ficando para trás, está perdendo a vaga deles em medicina, deixa eles para lá. Nós aqui, nós estamos, né, prontos para resolver esse tipo de situação. Tá ok? Com certeza. Vamos lá para mais um exercício, então, para a gente brincar aí com essa probabilidade e usar o E agora, né? A essência do E na aplicação, como que ele funciona. E aqui tem uma dica bem legal também para a gente resolver exercícios de probabilidade. Bom, mas antes de resolver esse exercício, deixa eu só fazer um convite para você. Se você ainda não conhece o nosso método, o Plano A, eu gostaria de convidá-lo a clicar no link na descrição desse vídeo para conhecer o método no qual a gente oferece não só aulas, mas aulas gravadas, planos de estudo, aulas ao vivo. Nós temos também um curso de aprimoramento de estudos com o professor Felipe. Então, é um método que ajuda você a se preparar para a prova do Enem, para enfrentar o Enem, mas principalmente alcançar sua vaga em medicina numa das 33 mais do Enem. Então não é um método só com aulinhas aí genéricas, não. É um método com aula específica, é 100% voltado para o Enem. Tá? Que vai te preparar de verdade. Então, fica aí o convite para você clicar no link e conhecer o método Plano A, beleza? E aí vamos então voltar para o nosso exercício de probabilidade no Enem, que aqui, ainda envolvendo a primeira situação, exercício fácil, ele dita para nós assim, ó, em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Bom, pensa, falou de probabilidade assim, isso vai servir para qualquer exercício. Não tem um meio termo, né? O aluno ele vai compreender e falar inglês é 30%, ou ele não compreende e não fala, certo? Então, compreender e falar tem 30%, a gente já sabe então que ele tem 70% de chance de não compreender e falar inglês. Então, sempre assim. Tem algumas probabilidades que a gente automaticamente já tem essa sacada. E geralmente no exercício, o que a gente usa é essa que está escondida, saca? Vou mostrar para você como funciona nesse exercício. Então ele continua falando, ó. 3 alunos dessa escola que estão em fase inicial de seleção de intercâmbio aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista, mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Então, ele quer saber qual é a probabilidade, qual é a chance de a gente, né, ter a fala dele compreendida e respondida, ou seja, falar. Qual que é a chance de pelo menos um aluno responder ou falar? E quando a gente tem essa ideia, olha só que eu acabei de falar. Eu quero que pelo menos um aluno responda, certo? Então, lógico, para ele responder, ele tem que compreender qualquer pergunta, né? Meio lógico. Então, eu quero que um aluno responda, pelo menos um. E aí, olha a ideia da coisa. E agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Olha a ideia. Para pelo menos um aluno responder, é porque um responde, ou 2 respondem, ou 3 respondem. Os 3 vão responder. Eu poderia calcular a probabilidade de 1 por 1. Apenas um aluno, apenas 2, ou os 3 alunos respondendo. Só que quando eu tenho essa essência, a pelo menos 1, calcular 1 por 1
causa um certo transtorno, muitas continhas. Então, o que eu faço, professor, para evitar calcular um por um? Pensa na estrutura que é o seguinte: 100% é todas as possibilidades, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Eu já sei que 30% é dele compreender, 70% é não compreender. Isso eu já saquei na hora que eu começo a resolver o exercício, mas agora eu preciso ter o seguinte: ele vai ser compreendido, entendido, ou ele vai ter a resposta? Assim, eu poderia pensar, deixa eu escrever isso aqui, ó, ele ser compreendido e respondido, tá? Ser compreendido. Ao invés de fazer um por um, eu poderia pensar assim, ó, pegar 100% da situação, que seria, né, com certeza todo mundo responde tal. Ser compreendido 100%, e tirar o que eu não quero. E o que eu não quero? Eu não quero que os 3 alunos fiquem sem responder. É isso que eu não quero. Eu preciso que pelo menos um aluno responda, né? Então, se eu quero que pelo menos um aluno responda, eu tenho que tirar a chance dos 3 não responderem. Então, olha a lógica do negócio, vê se não faz sentido. Eu posso pegar, então, 100%, seriam todas as possibilidades possíveis, e tirar o primeiro aluno, não responder, é 70%. E o segundo aluno não responder é 70%. E quando eu falo E, o que eu faço? Multiplico. E o terceiro aluno não responder é 70% também. Olha lá, ó. Então eu pego 100% e tiro aquilo que eu não quero. Isso ajuda muito a gente a resolver exercícios envolvendo probabilidade, tá? E aí, olha só o que acontece. 100%, eu já poderia ter colocado direto aqui em forma de fração, né? Para não perder muito tempo, que aí eu já sei que é 1, não é mesmo? 1 menos, aí eu vou fazer aquela multiplicação toda, mas antes eu vou simplificar esses zeros, né? Para ficar mais fácil. 7 vezes 7 dá 49, 49 vezes 7 dá 343. 10 vezes 10, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, fazendo essa continha, lembrando quando eu vou fazer fração, né? Pô, já iguala aqui, ó, 1000 sobre 1000 dá 1. Tinha 1 ali, né? Então, eu vou fazer agora 1000 menos 343. Se eu tirar 300 dá 700. Se eu tirar 43 dá 60. Então, 57, 657 sobre 1000. Vou voltar uma casa, vai dar 65,7, ou isso por 100. Pronto. Então, eu tenho que a probabilidade vai ser de 65,7% alternativa D de dado. Olha lá, tá? Então, é como a gente vai fazer esse tipo de exercício. É mais um que a essência do E aparece. Eu tive que falar, né? Aqui, ó, nesse momento, o cara vai, o primeiro não vai falar, não vai responder, e o segundo não vai, e o terceiro também não vai. Eu usei o E, aí eu acabei multiplicando as 3 probabilidades. Ok? Então, esse tipo de situação é muito comum no Enem, muito comum mesmo, mais até do que a gente pensa, tá? Não é um exercício difícil, é um exercício tranquilo para se resolver. E também, né, ficar esperto ali que a gente pode usar essa essência do 100%, tira o que você não quer. Isso às vezes facilita. Isso, quando que eu vou perceber que eu posso usar essa regra, professor? Quando você percebe assim, putz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular com 1, responder, ou com 2, ou com 3. Você começa a fazer muita coiseira, porque nesse tipo de probabilidade, para você fazer 1, ou 2, ou 3, você tem que fazer assim, a probabilidade de um acertar e garantir que os outros 2 errem. Olha o rolo. Aí, para 2 acertar, você tem que garantir que o terceiro erre. E a chance de você esquecer dessa outra probabilidade para fazer assim é muito grande. Por isso que eu gosto de fazer assim. Eu pego 100% e tiro o que eu não quero. Beleza? Bom, então é isso, né? Espero estar ajudando você aí com as aulas. Bom, e não se esquece de se inscrever no nosso canal, beleza? Para receber as notificações também, ative o sininho, curta os nossos vídeos, tá ok? Então é isso. A aula de hoje fica por aqui. Espero de coração estar ajudando vocês aí, né, com nossas aulas. E sempre que puder, compartilhe também nossos vídeos com o pessoal que está se preparando, principalmente a galera que quer passar em medicina numa das 33 mais do Enem, tá bom? Nosso propósito aqui é esse, formar futuros médicos, né? Fazer vocês passarem na universidade. Isso aí. Gente, vou deixar aqui, né, 2
links, um para você assistir a resolução dos exercícios do Enem de 2021 e um outro link aqui para você assistir nossa playlist de exercícios do Enem de 2022 para você se preparar para essa prova, beleza? Então é isso aí, bons estudos e até mais!